Apocalipse 2, 18. Nós vamos falar hoje sobre a quarta carta de Jesus à igreja, dessa vez a igreja de Tiatira. Então, vamos lá, verso 18. Eu leio sempre na mensagem, na Bíblia a mensagem, e você pode acompanhar aí na tua tradução normal. Diz assim: escreve a Tiatira, ao anjo da igreja, assim diz o Filho de Deus, cujos olhos espalham chamas como de fogo, que tem pés como uma fornalha de bronze. Vejo tudo o que você tem feito por mim, e é impressionante, o amor e a fé, o serviço e a persistência. Sim, muito impressionante, você está melhor a cada dia. Todavia, por que você permite que Jezabel, que se diz profetiza, seduza meus servos queridos para uma religião libertina que nega a cruz? Eu até lhe dei uma oportunidade de mudar de vida, mas ela não quis. Ela não quer desistir de sua carreira de negócios religiosos. Estou a ponto de eliminá-la com os seus parceiros e acabar com esse jogo de sexo e religião. Vou extirpar a prole bastarda da sua idolatria. Então, cada igreja saberá que a aparência não me impressiona, porque examino cuidadosamente toda a motivação e cuido para que você receba o que você merece. Quanto ao restante da igreja, que não tem parte nesse ultraje e condena o flerte com o diabo, que se mostra como algo profundo, estejam certos de que eu não vou deixar a vida de vocês mais difícil que já é. Apeguem-se à verdade que vocês conhecem até que eu venha. Esta é a recompensa que tenho para todo vencedor, para aquele que se apega à verdade, recusando-se a desistir. Vocês vão governar as nações. O rei pastor de vocês governa com a firmeza de um cetro de ferro, e a resistência das nações será frágil como um vaso de barro. Este foi o dom que meu Pai me deu e que eu passo a vocês, e com ele a estrela da manhã. Seus ouvidos estão abertos? Então ouça as palavras do vento, o Espírito soprando através das igrejas. Amém? Senhor, a tua palavra, mais uma vez, nós nos colocamos em total dependência do teu Espírito. Edifica a nossa vida por meio dela, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Essa carta a Tiatira, ela é talvez uma das mais atuais para nós, uma das mais contundentes e que toca em pontos que são importantes para a nossa condução espiritual, para a nossa vida, para que ela se desenvolva. A carta a Tiatira é uma das cartas mais longas. Se você olhar, é uma das mais longas, né, em texto, que Jesus envia. E, como sempre, né, aquelas advertências iniciais, né, aquela atenção especial. Nós devemos ler essa carta considerando a história, o caráter, como Jesus se manifesta nela, a advertência e a recompensa. E é importante, irmãos, nós, a cada dia, depois que saímos aqui, lermos a nossa Bíblia em casa, olharmos direitinho, é uma grande bênção e traz edificação. O que nós temos de história? Tiatira é uma cidade, talvez a menor cidade das 7 que nós estamos falando. A menor. E não era uma cidade, ao contrário daquilo que a gente estudou até agora, de Éfeso, de Pérgamo, de Esmirna. Tiatira não oferecia um perigo real ou imediato para aqueles que eram da igreja. Embora, claro, em Tiatira
houvesse um centro de formação de oficiais, de guarnição do exército romano, mas ela não oferecia uma perseguição direta à fé e ao modo de vida dos cristãos. Por isso, Jesus se manifesta de uma outra forma aqui. Se manifesta de uma maneira com o juízo, porque a visão inicial de João é aquele que tem os olhos como fogo e os pés polidos como bronze. E aí, quando você vai ver a história, você vai ver que é interessante. Tiatira, então, era a menor cidade. Tiatira tinha um templo ao deus Apolo, que era considerado deus Sol, e Tiatira tinha uma indústria muito forte de bronze e de ferro, e um comércio muito grande de tecidos. Tanto que no livro de Atos, lá pelo capítulo 16, a palavra fala de uma certa Lídia, que era de Tiatira, e ela era comerciante de púrpura. Então, a manifestação de Jesus tem muito a ver com esse lugar, porque essa cidade foi fundada por um general de um dos 4 que acompanhavam Alexandre o Grande, 280 antes de Cristo, e era uma das cidades, então, fundadas por Seleuco, que era um dos generais de Alexandre. Tanto que lá havia, como eu disse, uma guarnição do exército. Essa cidade, então, ela tem poder bélico, poder militar. Ela tem uma fundição, porque trabalhava com bronze e com ferro, então trabalha com fogo, com fundição, com caldeiras, e ela tem um comércio de tecidos, normalmente os tecidos coloridos na cor, é interessante, você vai estudando, né? Avermelhado e dourado eram as cores principais, tudo isso indicando poder, domínio, luz. E é como ao longo da carta, Jesus vai se manifestar, aquele que tem os olhos vermelhos como sangue e os pés como que polidos. Então eles entendiam, a igreja entendia, no seu contexto de geopolítico, o que realmente a manifestação de Jesus representava. Essa igreja, amados, é uma igreja quase perfeita. É uma igreja que podia se chamar Casa da Rocha de São Miguel. Quase perfeita. É uma igreja em que o Senhor diz para ela: eu conheço vocês, eu sei tudo que vocês fazem. Olha, cinco aspectos positivos dessa igreja. Primeiro, conheço as tuas obras. E diz ainda, as tuas últimas obras são melhores do que as primeiras. Conheço a tua fé, conheço o teu amor, conheço o teu serviço e conheço a tua perseverança. Cobriu quase os aspectos inteiros da espiritualidade dessa manifestação. Que igreja boa é essa? Ela trabalha, ela crê, ela ama, ela faz obras. Dizem alguns que a igreja de Tiatira cuidava de hospital e de orfanato. Então era uma igreja que, do ponto de vista da ação, impecável, irrepreensível. Mas, mesmo nessa igreja tão incrível, tão perfeita, tão maravilhosa, tão boa de se estar, de ser membro, de estar presente, todo mundo se ama, todo mundo dá parabéns pelo WhatsApp, é uma bênção. Todo mundo se cumprimenta, todo mundo se atende, todo mundo socorre, que bênção. Mas, para essa igreja, Jesus tem uma advertência. Tem uma advertência e diz assim: eu sei onde vocês habitam, eu sei qual é o trabalho, mas eu tenho contra vocês que vocês toleram que Jezabel ensine. E Jezabel, amados, não é necessariamente uma pessoa. Pode ser que fosse uma pessoa, uma mulher, mas é um estilo.
os mais ligados à batalha espiritual diriam que é o espírito de Jezabel. Porque quem foi Jezabel? Lá em 1 Reis está a história dela. Era uma princesa estrangeira, Ciro-fenícia, casada com o rei de Israel, Acabe. E nos dias do seu reinado com o seu marido, ela foi perseguidora dos profetas. Ela matou profetas de Deus, ela atormentou Elias. Ela ameaçou Elias, e por causa da ameaça dela, Elias, caiu num fosso existencial, foi parar lá no Monte Horebe, fugido, porque Jezabel o havia ameaçado de matá-lo, porque Elias havia confrontado os seus profetas, que ela era uma sacerdotisa de um deus chamado Baal, deus ligado à natureza. E foi um desastre o seu reinado, foi um desastre para a nação, foi um desastre espiritual. E ela morreu horrendamente, caindo de uma janela e sendo comida por cães. Mas Jesus diz que essa igreja incrível, boa, maravilhosa, cheia de fé, de obra, de evangelismo, ela está permitindo que o ensino de Jezabel, a perversão, e aqui a palavra diz claramente, a sedução dos ensinamentos de Jezabel corrompam o caminho dos servos de Deus. E eu meditei e continuo sobre essa questão, sobre a sedução de Jezabel. O que é essa sedução? E nós até falávamos agora há pouco, né? Ninguém seduz com o que é horrendo, ninguém seduz com aquilo que não sabe, ninguém seduz com aquilo que não tem experiência, ninguém seduz. Já viu propaganda de beleza, de maquiagem, como temos gente profissional aqui na igreja, e você colocar uma pessoa toda borrada, igual aquela Facebook, né? R$5 para fazer a sobrancelha. A pessoa, 2 canetinhas pretas e vai... Isso não seduz ninguém. Alguém já... Né, cheiro, a gente não falava de cheiro de café. Eu não gosto de tomar café, eu não tomo café. Mas o cheiro... E tem gente que não aguenta. Roupa, aliás, principalmente as mulheres, né? Bolsa, sapato, quem aguenta? A sedução. A sedução é, então, no seu original, que é desviar alguém do seu caminho, ela está tão presente, e talvez é a maior das artimanhas do inimigo das nossas almas para desviar o nosso caminho. Foi assim com Eva. Foi assim nos tempos da Jezabel, real, da rainha de Israel, a rainha estrangeira, que perverteu. É assim nos dias de hoje. A sedução está aí. Não necessariamente por meio da libertinagem, que a Bíblia coloca, a libertinagem sexual, mas todo e qualquer ensinamento que contraria a palavra de Deus. Eu estava pensando como que uma igreja com características tão positivas pode ser repreendida. Há algo aqui que não está batendo. Há algo nos dias de hoje que não é, tá bom, tem aquela questão, faz, não, porque a gente faz isso, porque a gente faz aquilo, porque aquilo outro, tá bom, irmãos, mas aqui está claro, tem alguma coisa errada. Alguma coisa que vai desviando o caminho, vai adulterando as motivações originais, vai diminuindo o nosso ímpeto, a nossa força. É uma igreja que acaba se acomodando. Está bom do jeito que a gente está. A gente tem um monte de coisa boa. Não dá para ser perfeito em tudo. Mas o Senhor protesta e diz assim: vocês toleram um ensino que os seduza. Vocês toleram um ensino que vos desviam. E o Senhor vem forte e diz assim:
eu vou intervir. E quando eu intervir, eu vou prostrar ela de cama e eu vou destruir os seus filhos. Sempre parece, amados, que nós estamos voltando, mas a palavra, ela diz lá em Oséias: o meu povo está morrendo porque lhes falta conhecimento. Alguns dizem que a igreja de Tiatira, ela inaugura, ou ela remete à igreja do tempo medieval, a igreja a idade chamada das trevas. No período histórico, quando a palavra vai do ano 300 e pouco a 1300 da nossa era, quando a palavra de Deus foi ocultada. Então havia uma igreja, a igreja oficializada pelo Império Romano, os costumes pagãos penetrando na igreja e a palavra escondida, sem acesso. E o meu povo está morrendo porque falta conhecimento. E por incrível que pareça, em pleno século XXI, com a acessibilidade, com a informação, com os aplicativos, nós temos muita informação, a palavra está disposta e aberta diante de nós, mas ainda assim há alguma coisa de estranha nesse mundo, nesse nosso mundo cristão, sistemas que a gente constrói. Algo de estranho, algo que vai sorrateiramente nos desviando e então roubando a nossa motivação, roubando a nossa espontaneidade, roubando a nossa alegria de ser, de estar, de fazer para o Senhor. E uma busca desenfreada e frenética meramente pelas benesses ou pelas bênçãos que o Senhor pode dar. Baal era um deus da natureza. Ele era metade peixe, metade homem, e segurava um raio nas mãos, quase um Thor. E ele dizia, atribuía-se a ele as colheitas, as estações que regiam as colheitas. A ele eram feitos sacrifícios. E não era algo fraco, não. O culto a Baal foi muito tempo combatido, está por toda a história do Velho Testamento, essa divindade que era adorada, e muitas vezes era também os postes ídolos, que eram pedaços de árvores construídos e que as pessoas adoravam, sacrificavam ali, porque criam que aqueles sacrifícios traziam as suas bênçãos, as suas primícias, as suas colheitas, as suas plantações. Há uma necessidade, claro, humana, de ser suprido, de ser bem atendido, de não passar. Aliás, o mote da nossa geração é não sofra. E muitas vezes a igreja se apresenta dessa maneira: venha para cá e não sofra mais. É muito interessante, irmãos, é muito sedutor. É muito sedutor cor, é muito sedutor canções, é muito sedutor luzes, performance, coreografia, tudo isso é muito bacana. Mas o Senhor claramente nos diz que a essa igreja, ela precisa de rever as coisas que lhe seduzem e interromper. Quando fala de Jezabel, alguns levam até para a não... contra o ministério feminino, alguma coisa desse tipo. Não tem nada a ver a isso aqui. Tem a ver que a igreja que trabalha, que ora, que permanece, precisa preservar, cuidar das suas motivações. Você viu aqui na mensagem como diz? Chega desse seu culto religioso. Eu examino a intenção de cada coração. Eu examino a intenção de cada um de vocês. Então não é o que vocês falam até aqui, não é o exterior, chega. É tempo de um avivamento, amados, para a igreja. Sabe, eu ouvi muitas coisas, e às vezes a minha cabeça fica... muitas coisas das igrejas,
Até porque eu estou pregando e tenho que revisitar. E mais do que revisitar, eu tenho que edificar a minha vida para poder edificar de vocês. Mas o meu alerta a essa igreja, o alerta do Senhor é: cuidado com aquilo que seduz. Cuidado com os ensinamentos, que quando você vai e deve checar na palavra de Deus, conferir se realmente a palavra descreve assim, você não seja envolvido. E, ao ser envolvido, você vai perdendo as suas motivações iniciais. Vai perdendo a sua alegria de ser, de estar, de fazer. E o resultado é que, nos tempos da Jezabel real, os profetas viviam escondidos. E Deus levantou Elias para então Elias confrontar a Jezabel e Acabe. Todos nós sabemos, lá no Monte Carmelo, ele vence e despedaça 450 profetas de Baal. E Deus o usa para dizer: o seu fim está próximo e todas as coisas vão voltar, porque o Senhor não vai permitir que você continue pervertendo o caminho dos servos de Deus. Portanto, a atitude da igreja tem que ser no sentido de orar, de se posicionar, e de agir com o coração puro, e de agir, e de interagir, e de reanimar-se no Senhor. É muito, quando você passa por um período como esse que a gente está, como família, atravessando, você fala: realmente, não adianta ficar numa redoma achando que o sofrimento não nos atinge. Nos atinge. Nos atinge. E essa semana a gente teve um grande susto com o meu sogro, né? Muito. Ele foi lá na porta do céu e a gente foi buscar ele, porque foi muito sério, muito sério. É muito complicado, né? Porque todo mundo talvez tenha experiência do que é você ter um amado, uma pessoa tão querida se desfazendo na sua frente. E muitas vezes essa sedução, sabe? Até aqui a Bíblia, a mensagem, usa a palavra assim, esse flerte com o diabo. Flerte é uma palavra da minha época, quando eu era mais jovem. Hoje nem usa mais isso, eu nem sei qual é o nome que usa. Mas naquela época era flertar, paquerar, depois namorar, né? Hoje é ficar, né? Só que o ficar de hoje é mais trash a coisa, né? É mais física. Fiquei com fulano. Naquela época não, era a época do flerte, né? O flerte era aquela olhada, o flerte era aquela medição que fazia do pé à cabeça, né? Falando, acho que é aí, hein? Acho que cabe, é meu número isso aí, acho que... tinha até umas palavras proféticas para essa época, que era assim: Deus tem um plano para você na minha vida, né? Olha só. Tomei tanto fora, irmão. Deus tem um plano para você na minha vida. E a pessoa fala: mas ele não contou para mim, então não tem. Mas era o tempo da inocência. Eu não sei inocência. Eu era inocente. Mas depois tinha a paquera. Tinha livros, né? Falavam sobre a paquera, que aí podia pegar na mão. Hoje o pessoal... né? Tem uns caras aí que fazem uns lances iguais, chama corte, né? Hoje, né? Fazer a corte, pega no dedinho, não pode nem dar uma bitoca, e bota toda aquela dificuldade, né? Na minha época tinha um livro do Jaime Kemp, que era namoro, noivado e casamento, e o pastor começou a crescer um pouquinho, já toma o livro, lê aí, irmão, e ficava e tudo mais. E era uma vigilância em cima, mas a paquera sempre rolava, né? A paquera sempre ficava na igreja, ia visitar as igrejas dos amigos, né? Aí chegava lá, só tinha cara: vamos embora, essa igreja não é boa, vamos para outra. E Jesus fala à igreja de Tiatira: cuidado com o flerte. Por que vocês estão flertando com o diabo? Por que vocês estão olhando o que está rolando lá e está falando: legal, hein? Poxa, da hora, interessante, puxa vida.
Cuidado com o flerte. Cuidado com a paquera. Até eu falei isso nos jovens esse ano. Cuidado, não fique de crush com o diabo, não. Porque o diabo não gosta de você. Não gosta de você. Eu não sei nem o que significa crush. Crush, para mim, era um refrigerante substituído pela Fanta laranja ou a suquita. Não é isso? Mas o pessoal usa crush, sei lá o que é. Os jovens me expliquem depois. É interessante isso e atual, porque o que eu enxergo, o que está claro e patente para mim é que a sedução daquilo que não edifica e que rouba a nossa motivação. É legal, é bacana, a gente pode até fazer, mas ao final, o que tem gerado para nós? O que tem gerado? Qual a nossa espiritualidade está mais forte? A gente está fazendo 5 anos nesse lugar. E eu falava agora aqui em cima, Gabriel, o André, nós estávamos ali debatendo algumas coisas. A característica da minha vida é falar a verdade. Dou a mim primeiro. Porque às vezes eu acho que eu vacinei tanto a igreja, tanto, para não ser enganada, para não ser enganada, que parece que às vezes a ideia reversa está acontecendo. O que Paulo dizia aos Gálatas? Ó insensatos Gálatas, o que foi que vos fascinou? O que é que tem mexido, desmotivado a igreja? O que tem nos trazido tristeza? O que tem nos sido ou nós estamos enxergando que Satanás tem se levantado contra nós? Contra nós não é no tete a tete, ele é o mal por excelência. E tudo que não é dele, ele se levanta contra. Entendeu? Não estou carregando a igreja, não vamos regredir e voltar para uma batalha ou para um ringue de batalha espiritual do qual eu não pratico, não creio mais. Mas é fato que o grande campo de batalha é o campo do entendimento das informações. E mais do que nunca, os ensinamentos de Jezabel estão de novo. Porque o que ele quer? Calar a voz profética. O que a voz profética faz? Ela denuncia todo desvio. A função profética, ela é essencialmente para denunciar aquele desvio de rota que às vezes nós tomamos. Portanto, palavra profética que vem só para dizer, eis que te digo que amanhã você vai, que você tem, que vai chegar, não é bem profético. Profético é quando Deus mandava o profeta dele ir lá e dizer assim, muda a tua posição, altera o teu caminho, você está errando aqui, você está caído ali, você se desviou ali. Ou quando Deus mandava, como foi a Zacarias, que o povo estava desanimado, não tinha força para reconstruir, e o Senhor mandou Zacarias até o governador, dizendo, pode continuar, porque as tuas mãos começaram e elas mesmas vão terminar. O Senhor não despreze o dia dos humildes começos. Mas Jezabel, o ensinamento dela, faz calar em nós o desejo de examinar, de andar corretamente, de biblicamente, de pôr todas as coisas às claras diante do nosso Deus. E faz com que a igreja vá sendo enfraquecida. Mas Jesus diz, ao que vencer, eu vou lhe dar posição de autoridade. Eu vou lhe dar governo, trono e cetro para reger as nações. Eu sei que, eu estava até lendo uma outra abordagem que eu inicialmente queria fazer, era a partir daqui. Como a bênção que a igreja de hoje procura nós queremos reinar, nós queremos ter poder, nós queremos isso, todo mundo quer o reino, todo mundo quer o poder do reino, sem passar pelo processo de depuração que o reino traz. Jesus está falando com olhos de fogo. E o fogo põe à prova as obras dos homens.
O apóstolo Paulo diz que o fogo põe à prova tudo. Se o que nós construímos é feno, palha, se é ouro, se é prata, se é diamante. E lá ele adverte aos coríntios: alguns de nós serão salvos como que pelo fogo, porque a obra que eles produziam era feno e madeira, rapidamente consumida pelo fogo. Mas o salmista diz que o ouro, o fogo do Senhor, purifica. E diz, como o crisol, né? Crisol era um recipiente onde, submetido a alta temperatura, o metal ficava liquefeito, né? Virava fundido, né? Ficava em forma líquida. E o salmista diz, como o crisol é para a prata e para o ouro, assim o Senhor prova os corações. O salmista também diz: Senhor, sonda, conhece o meu coração, prova-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho da tua justiça. A igreja precisa ter entendimento que o Senhor se manifesta dizendo: eu vou trazer fogo para purificar, não para destruir, mas para purificar inicialmente. Porque ele diz: eu dei tempo para Jezabel se arrepender, e ela não quis. Eu acho que Deus está nos dando tempo para revermos conceitos e valores. Tempo para a gente rever como nós estamos vivendo como igreja. Quando a gente vai chegando assim no ocaso da vida, então um filme começa a passar de tudo que você viveu. E aí aquilo que a gente não fez, aquilo que a gente não adianta, porque não volta. Por isso o Senhor diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém, irmãos? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Senhor está dizendo. Ao vencedor, ele vai ter governo, ele vai ter autoridade. Ao vencedor eu darei a estrela da manhã. E a maior estrela, né? Em Tiatira havia o templo a Apolo, o Deus Sol. O sol é uma estrela. Jesus brilha mais que o sol. Quando ele diz que vai nos dar a estrela da manhã, é que ele vai pôr uma luz inconfundível em nós e sobre nós. Há uma luz do Senhor sobre nós. E o salmista diz: o Senhor é a luz do meu caminho. O Senhor é a força que salva o seu ungido. O Senhor é a luz do mundo. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem andar em mim não terá trevas. A promessa para a igreja é domínio e tudo ficar de maneira clara. Eu prefiro tudo às claras. Sem prometer algo que eu não posso entregar. Sem culpar e sem incriminar condutas. Então, quando eu falo de maneira, às vezes de nós, né, internalizo o assunto, é mais para que nós enxerguemos a luz, e tem aqui ainda a figura dos pés que nos conduzem pelo caminho. O caminho é Cristo. Eu creio que a gente se alegra. Esses dias eu estou meio sorumbático. Estou meio entristecido por conta dessas lutas aí. Mas a palavra, ontem, foi engraçada, né? Ontem eu estava estudando e tudo, e orando, né? Acho que até pela situação lá em casa, orando, o dia inteiro pensando nessas. E como o André falou agora há pouco, Salmo 84, melhor um dia nos teus átrios, né? Do que qualquer outro, em qualquer outro lugar. Como a gente cantava, Vencedores musicalizou esse salmo, e eles diziam assim: o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu,
E Deus meu, que a gente encontre os altares do Senhor, que a gente tenha prazer no Senhor, que a luz do Senhor, que se o fogo do Senhor vier sobre nós, não nos ache em falta, não nos ache em falha, mas que o Senhor nos depure. Os jovens cantaram que há um lugar, né? Há um lugar. Esse lugar é o Senhor. Então, irmão, se você lembrar de Isaías, a Bíblia diz que aquilo que ninguém conseguia ver, que Isaías viu, e ele diz: eu vou morrer porque eu sou impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. Sai um anjo com um pedaço de brasa e toca em Isaías e diz: o teu pecado está perdoado e a tua iniquidade está removida. Igreja, ouça o que o Espírito está dizendo a nós, ou o que o anjo da igreja está falando. É tempo das motivações renovadas. É tempo das motivações, aliás, é tempo de saber que o Senhor sonda e o Senhor enxerga, não a nossa aparência. Não é o nosso culto, não é a nossa luz, não é o nosso louvor, não são os acordes que saem dos nossos instrumentos. O Senhor enxerga, antes de tudo, a nossa motivação. E se a nossa motivação for de um coração voltado a Ele, ainda que imperfeito, Ele vai trazer luz e governo sobre as nossas vidas. Vai trazer luz e vai trazer autoridade. E com luz e autoridade, as obras de Satanás estão denunciadas, estão derrotadas em nome de Jesus. Ao anjo da igreja escreve, e quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Senhor está dizendo. Que em todo o tempo, a nossa vida, a nossa maneira de ser, de andar, de conduzir a nossa vida, seja de maneira clara, aos pés da cruz, dirigidas pela palavra, no poder da palavra, na direção da palavra, porque quem nos diz é fiel para cumprir ela em nome dele mesmo. Amém. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si.